Para quem me conhece sabe que no início da minha carreira eu trabalhei no mercado financeiro, né, como assessor de investimentos. E hoje eu ainda sou sócio de uma empresa de agentes autônomos de investimentos, mas não opero mais como operador de mesa, tá? E nesse início de carreira eu lembro que aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava conversando com uma pessoa mais velha do que eu e ele mencionou, né? Ele falou: veja tal pessoa, ele está gastando todo o dinheiro dele. Ele está gastando todo o dinheiro dele, não está fazendo reserva nenhum para o futuro. Em algum momento ele vai precisar e ele não vai ter esse dinheiro. E eu olhei aquilo e para mim fazia sentido. Falei, faz sentido, né? Às vezes o momento dele é meio complicado, né? Ele tá com outras prioridades. Ele falou, pois é, pega todo esse dinheiro, bota tudo na poupança e você vai ter um bom rendimento. Eu era agente autônomo de investimento. Era claro e óbvio para mim que qualquer coisa de renda fixa básica, como CDIs, alguns fundos de renda fixa, iam pagar pelo menos 20%, 30% a mais do que a poupança. E aquilo ficou na minha mente, né? Eu estava conversando com uma pessoa que não era diretamente meu cliente de investimento. Ele tinha razão no que ele falava da outra pessoa não investir, e no meu ponto de vista, e ao mesmo tempo ele falava que deveria investir em poupança, que era um negócio que é uma perda fixa, né? Ele não consegue acompanhar a inflação. Bom, isso ficou na minha mente e o tempo passou. E recentemente eu estava lendo um livro de psicologia financeira e esse livro trata de uma questão muito interessante, de como que a gente desenha, cada um desenha o próprio modelo de finanças, né? E isso é libertador, de certa forma, para a gente. E um aspecto muito interessante que o livro traz, ele traz um gráfico de inflação em diferentes gerações. Então ele pega uma geração, se eu não estou enganado, na década de 50 nos Estados Unidos, super inflacionária, e ele pega a geração que nasce 30 anos depois, que é a década de 80, que não tem praticamente nenhuma inflação. Então as pessoas que foram criadas na década de 50 nos Estados Unidos, se eu não estou errado na data, você pode referenciar nesse livro, chama Psicologia Financeira, elas foram criadas com o sentimento de que era necessário proteger o máximo de bens e que dinheiro na mão era a pior coisa que podia ser feito, porque ele não era uma reserva de valor. Ao passo de que aquelas pessoas que nasceram na década de 80, que é o meu caso, essas pessoas não passaram pelo processo inflacionário, então faz sentido para elas não ter essa sensibilidade apurada na veia, na carne, essa dor dos processos inflacionários, né? E isso faz com que a gente mude completamente o modelo de interpretação de mundo. E é por isso que é tão difícil você discutir questões financeiras com outras pessoas, porque cada uma vai desenhar um modelo financeiro. E se você é da mesma faixa de nascimento que eu, você vai ter algumas dificuldades de conversar sobre investimentos com pessoas que são da geração anterior, porque elas passaram por outro mundo. Essas pessoas da geração anterior à nossa tinham uma dificuldade muito, muito, muito maior de conversar sobre bens, sobre usufruir das coisas do que a geração anterior. E a geração mais nova do que a nossa tem outra visão ainda mais diferente. Isso traz para a gente uma libertação de que, de alguma forma, cada um tem o seu modelo mental de gestão de dinheiro. E a gente não vai conseguir convencer o outro do nosso modelo. Nós podemos sim, se essa pessoa pedir, trazer fatos, dados, trazer informações que a gente tem, né? Mas a gente não vai conseguir mudar a realidade financeira da outra pessoa simplesmente porque o modelo mental que ela sentiu na carne dela é diferente do que a gente sentiu, em especial se ela for de outra geração. E aqui um detalhe importante. O meu avô, o pai do meu pai, ele tinha uma lareira na casa dele. E quando ele construiu essa lareira, eu devia ter 5 anos, 4 anos, talvez menos. E as lenhas que foram colocadas na lareira nunca foram queimadas. E eu lembro que uma vez eu perguntei para ele, né? Por que o senhor não queima essa lareira? Ele falou, mas para que queimar? A gente tem agasalho. E fazia sentido. Como a minha geração não passou por nenhum tipo, a minha geração, na minha família, de onde eu fui criado, não passou por nenhum tipo de escassez de lenha, a gente não percebe lenha como algo que é escasso e que pode faltar. E eu conversando isso com um amigo mais velho do que eu,
Ele falou assim, Aurélio, é completamente compreensível. O seu avô viveu numa situação em que se não tivesse lenha não tinha como cozinhar. Então dá para entender por quê, que para ele queimar a lenha era um completo absurdo. E daqui a alguns anos vai ter algumas coisas que para você vai ser um absurdo queimar, e as próximas gerações que vão ter muito mais abundância do que a gente, pelo menos é isso que a gente espera, vão falar, pô Aurélio, que absurdo, para de se preocupar com isso.